Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Hoje, na sequência dos nossos estudos sobre os 15 princípios fundamentais, nós vamos dar continuidade trazendo o tema vida futura. Hoje a gente já vinha desenvolvendo aí nas reuniões passadas, isso pode ser encontrado nos nossos vídeos anteriores sobre esse tema, essa abordagem sobre vida futura, evangelho, e hoje nós vamos entrar nessa parte de fazer a correlação do tema com os outros 15 princípios fundamentais, com os outros 14 princípios fundamentais. Lembrando que hoje é dia 21 de novembro de 2022 e que teremos hoje 2 momentos em 2 vídeos. Então vamos iniciando, vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de conhecimento do seu pensamento, Senhor, e do seu coração. Mais uma vez te pedimos, acolha-nos no teu afeto, no teu amor, na tua proteção, para que nós possamos aprender mais um pouco hoje. Clareie o nosso entendimento, a nossa fala, a nossa audição, o nosso discernimento, para podermos melhor compreendê-lo. Fica conosco, que assim seja, Senhor. Muito bem, então nós vamos dar sequência no tema vida futura, como já dissemos, e fiquem à vontade para poderem participar, tá? Trazer aí a contribuição também, e nós vamos fazer a correlação do tema vida futura com os demais temas, com os demais 14 princípios fundamentais, como também já dissemos. E que, inicialmente, precisamos de voltar aqui no vida futura, para a gente relembrar que vida futura não é só daqui a uns tempos, quando nós desencarnarmos, que vida futura é daqui a pouquinho, e que hoje, na verdade, é o futuro de uma vida passada, né? Já foi o futuro de uma vida passada, e se a gente quiser saber de como foi essa nossa vida passada, basta que a gente se olhe aqui agora, né? Não que olhe só as suas tendências, não, que a gente se veja aqui agora com todo esse potencial, com toda essa bagagem espiritual que a gente veio amealhando aí através da nossa imortalidade. Então hoje nós representa para nós o futuro de uma vida passada, que um dia foi futuro e que hoje já é vida atual, e que hoje também nós podemos definir o que nós queremos para a nossa vida futura. Que, aliás, esse é esse é um dos fundamentos de todo o ensinamento do Cristo. O meu reino não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo. Jesus vem sempre acenando para nós, há muitas moradas na casa do Pai, acenando para o futuro. Se a gente está morando aqui, só vamos morar na casa do Pai no futuro. E aí, gradativamente, ele vem passando isso para nós. E isso não é só com o Espiritismo, não. Todas as religiões acreditam na imortalidade da alma e na vida futura. Então, se a gente for estudar aí a cultura religiosa grega, nós vamos achar uma interpretação, uma forma de conviver com isso lá naquela época. Se a gente for observar a cultura da Índia, a cultura dos romanos, a cultura dos hebreus, cada um vai ter uma forma de lidar com isso no futuro. Uns é céu, outros é inferno, o outro é Geena, o outro é mar de enxofre, o outro... Cada um tem teve a sua forma de ver. Conhecereis a verdade vos libertará, e essa verdade nos é trazida hoje muito pela ciência, pela lógica, pela racionalidade, que a gente interpreta essa verdade, que a gente utiliza essa verdade. Então hoje a nossa inteligência também vai se desenvolvendo, e hoje as nossas projeções de vida futura, clareadas pelas luzes do Espiritismo, nos situa num outro patamar de compreensão e de aspiração de vida futura. A gente quer uma vida futura melhor e sabemos por que hoje.
principalmente quem está tendo a oportunidade de acessar a doutrina espírita, tem tido a oportunidade de saber com mais fundamentação, porque o Espiritismo vem nos dizer quem nós somos, de onde nós viemos, que é de lá. A gente pode dizer que a nossa, pode dizer não, realmente o plano espiritual é a nossa morada, e que a gente vai retornar para lá, e que a gente está aqui exatamente para trazer a nossa participação e plantar uma vida futura, criar uma vida futura, planejar uma vida futura, investir numa vida futura. Como é que nós queremos o nosso amanhã? Isso em todos os campos da vida, não é só no campo religioso não, né, gente? É no campo intelectual, no campo moral, que vai conduzir para esse campo religioso. Mas profissionalmente, se eu não investir em mim hoje como profissional, amanhã eu estarei superado e certamente não terei uma vida futura muito agradável nesse campo. E assim também espiritualmente, assim também moralmente. Então, quando Jesus fala para nós assim, aquele que quiser seguir-me, seguir Jesus para onde? Para esse futuro, né? Para essa qualidade de vida espiritual mais abençoada, mais agradável. Aquele que quiser seguir-me, renuncia-te a ti mesmo. Então, esse convite para a autorrenúncia é um convite para a abnegação de cada um de nós, para um esquecer um pouco de si, em detrimento, em favor de um processo de construção de uma vida futura. Nisso se baseia todo o cristianismo. Todo o ensinamento do Cristo nos convida a cuidar de nós aqui, para que a gente atinja uma qualidade de vida espiritual melhor lá na frente, que é exatamente o que Jesus vem chamando para nós de reino de Deus em nós, ou reino dos céus em nós, que é exatamente esse estado de qualidade de vida que nós almejamos e que estamos em processo de construção dele. Então, o reino de Deus em nós é um processo de construção contínua, que vai caracterizar e que vai proporcionar uma qualidade de vida melhor lá na frente, nessa vida futura. Então, essa é a essência de todo o Evangelho. Porque Jesus, ele veio exatamente para... O Cristo está continuamente nos puxando para frente e para o alto desde o momento em que nós fomos colocados à sua disposição, aos seus cuidados. E o Cristo tem para nós esse projeto de redenção e que cada um precisa de começar a trazer a sua parte, se esforçando, para que tenhamos uma vida diferente lá na frente, melhor, mais agradável, mais sadia. Então a gente hoje, esclarecido isso, o que nós estamos falando sobre vida futura, à luz do Espiritismo, à luz, aos olhos do Cristo, né? Como é que ele vem passando isso para nós? Então nós vamos começar hoje a fazer essa associação desse tema com Deus. Então, quando Deus nos cria, ele já nos cria imortais. E quando se fala em imortalidade, naturalmente, consequentemente, se nós somos imortais, nós vamos continuar vivendo. E se nós sabemos que nós estamos encarnados aqui agora, e que tivemos um momento de encarnação, e outro momento de desencarnação que vamos ter, o espírito é imortal, o espírito continuará vivendo. Então, chamando de vida futura, nessa linha de raciocínio, essa parte. Embora vida futura é dentro dessa encarnação, cada minuto de futuro aqui é vida futura. Mas aí, só espiritualmente falando, quando desencarnarmos, nós retornaremos ao plano espiritual e a vida continua. Então aí a gente entra com mais 4 princípios fundamentais que tem que fazer parte dessa conversa, tem que fazer parte, tem que compor esse raciocínio. Tem que dialogar conosco esses 4 princípios fundamentais, que é a imortalidade da alma, reencarnação, plano espiritual e vida futura. E, obviamente, o espírito. Então a gente percebe que os princípios fundamentais eles estão interligados exatamente para juntos conseguirem compor um entendimento novo para a nossa inteligência. Então, como é que a gente vai falar de vida futura sem incluir aí, sem dialogar aí com o espírito? A vida futura é de quem? É do espírito. E sem dialogar com a imortalidade da alma. Por que há vida futura? Porque não há morte, espiritualmente falando. Há
essa transição chamada morte física, mas isso é material. A Trindade Universal é Deus, Espírito e Matéria. Nós estamos falando dos dois aqui, né? Dos três aqui, mas precisamos de distinguir um do outro. Não há morte. Por quê? Porque nós somos imortais. Então nós precisamos de trazer a baila, né? Vamos chamar assim, a imortalidade. Imortalidade da alma. Se a alma é imortal, naturalmente ela vai continuar vivendo. E se ela vai continuar vivendo e não vai estar encarnada, ela estará naturalmente no plano espiritual. Como é que é esse plano espiritual? Esse tem sido o nosso grande desafio, é conviver com esse entendimento de como é o plano espiritual para nós. Aí que entra o que nós acabamos de dizer ainda há pouco, que para quem está tendo a oportunidade de acessar o conhecimento espírita, ele sai mais bem informado sobre isso aqui. Porque, assim, primeiramente porque nós temos um repórter no plano espiritual reportando informações para nós aqui, que é André Luiz. Então, André Luiz é um colaborador, assim, ele é revolucionário nesse campo de nos apresentar o plano espiritual. Ele escreveu para nós 16 livros, 16 obras. Em todas elas ele está nos dando informações do plano espiritual, nos dizendo como é que tudo é lá, nos mostrando que lá é uma continuidade de vida naturalmente, nos mostrando que lá a matéria existe como existe aqui, só que num outro padrão de vibração. E que nós, assim como nós hoje necessitamos da matéria aqui para a gente atuar nela e buscar o nosso progresso, quando nós retornamos ao plano espiritual, nessa vida futura, lá também nós convivemos com a matéria numa outra fase, numa outra dimensão de vibração. Que enquanto aqui nós estamos lidando aqui com o gelo, por exemplo, lá nós vamos lidar ou com a água, que é mais, ou com o vapor, que é mais, só associando imagem aqui, dos fluidos de lá e dos fluidos daqui. Então, é questão de fase da matéria. E que lá nós vamos lidar com ela. Vem Violetas na Janela, aquele livro, mas assim, ele escancara para nós assim, como é que é a questão material no plano espiritual. Então, o Espiritismo traz para nós muitas e muitas informações. Além das obras básicas, as obras subsidiárias vêm enriquecer demais isso aqui, porque ela vem trazer com detalhes todas as obras subsidiárias, todos os autores espirituais que narram para nós, descrevem para nós o plano espiritual, ele faz um raio-x para a gente enxergar, inclusive, o que os olhos não conseguem captar. Ele não tira o véu, não, ele tira a toalha mesmo para a gente enxergar, para a gente tira o lençol para a gente enxergar, destampa tudo, tira a tampa do plano espiritual para a gente enxergar o plano espiritual e descreve para nós ainda, porque a gente às vezes enxerga e não compreende. Ele ainda vem e explica para nós o que nós estamos vendo, do que eles estão descrevendo do plano espiritual. Então, não há como a gente falar de vida futura sem falar de onde essa vida futura vai continuar sendo exercida. Onde é que essa vida vai se manifestar, que é no plano espiritual. Então, quanto mais nós pudermos investir no conhecimento do plano espiritual, por intermédio da ajuda dos amigos espirituais, nós precisamos de começar a nos interessar mais por lá, para que a gente chegue lá e não tenha surpresas, para que a gente chegue lá e não tenha dificuldades pueris, ou seja, que a gente já chegue lá sabendo como é que as coisas funcionam. A gente chegue lá sabendo que as coisas funcionam segundo as leis da natureza. E as leis que regem, as leis divinas, as leis da natureza, elas são universais. Elas não são planetárias. Onde quer que nós formos, nós vamos lidar com as leis da natureza como lidamos aqui. Obviamente que cada lei tem a sua aplicabilidade em cada categoria de mundo, segundo a necessidade, segundo
a natureza daquele mundo. Isso, inclusive, os Espíritos explicam isso para nós no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta isso. E a gente sabe, quanto mais nós buscarmos de informação do plano espiritual, as obras de André Luiz precisavam de ser sistematicamente estudadas por nós, para a gente ir se instrumentalizando para quando retornar lá de lá, saber onde é que está pisando. Como é que isso vai facilitar sobremaneira, inclusive, o nosso processo de desencarnação, o nosso processo de readaptação do lado de lá, porque nós sabemos que isso vai acontecer. A gente, às vezes, não gosta de conversar sobre esses assuntos, por questões as mais variadas, mas que nós precisamos de amadurecer isso aí, nós precisamos de sair desse estágio pueril em relação à nossa convivência, à nossa maneira de lidar com infantil, né, de lidar com o mundo espiritual, e de encararmos a realidade. A realidade qual que é? O plano espiritual é a nossa casa. E nós estamos hoje vivendo um momento de esquecimento, pela bênção do esquecimento do passado nessa encarnação, mas que nós temos condições de, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, de ir recapitulando, relembrando e reconhecendo aquilo que a gente já conhece. Reconhecer aquilo que a gente já conhece. Buscar a compreensão como elemento facilitador do nosso regresso, porque não é para lá que nós vamos. Porque é imortal que nós somos. Ou você está pensando em morrer espiritualmente, Lu? Tá não, nada? Só fisicamente que nós vamos morrer. Espiritualmente nós já sabemos que não morremos. Então, a imortalidade da alma e o plano espiritual precisa de ser chamado para conversar com a vida futura, para a gente ir fazendo links, fazendo associações, fazendo ligações, para que a nossa inteligência vá ampliando nesse campo. E que essa inteligência vá gerando mudanças de postura dentro de nós, e nos capacitando para o retorno. É porque para lá que nós vamos. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós também vão, e os outros também vão, e eles vão, e a Marília também vai, e todo mundo vai, né? Então, a gente às vezes fica delongando isso, e às vezes até fugindo disso, desses assuntos. Não gosto de falar nesse assunto. E eu já escutei isso demais da conta. Nós aqui certamente já escutamos demais da conta. Não, esse assunto eu não gosto nem de falar. É uma ingenuidade da gente, é quase nem uma ingenuidade, não, quase que uma bestialidade mesmo, é um lado bobo da gente. Sim? E tem consequências, né, Vicente? Porque a gente pensa em ingenuidade, que muitos estão perdidos no limbo, porque não notam, né, que deixaram o corpo, né, e ficam perdidos, não aproveitam esse momento que está lá, que também é de evolução, né, de cair em si, né? Sim. Sim. Marília trouxe uma abordagem muito interessante. Para muitos hoje, no mundo ocidental, aqui no mundo ocidental, muitos, assim, uma imensa maioria da humanidade hoje, dos quase 8 bilhões de almas encarnadas no planeta hoje, a turma do lado de cá, do lado ocidental, ainda está acreditando no céu, no inferno, no purgatório e até no limbo. Então, se a gente trouxer para um entendimento de céu, não como lugar, mas como estado consciencial, de inferno, não como lugar, mas de estado consciencial, de purgatório também, não como lugar, mas como estado consciencial, e limbo também, o que é o limbo, gente? Porque o céu veio para aqueles, nessa vida futura, qual que é a nossa expectativa? Ir para o céu, né? Que todo mundo quer ir para o céu. Mas só que o céu é um resultado, é uma conquista. O céu, ele é fruto de um merecimento. E um merecimento é sinônimo de conquista. Deus não privilegia ninguém. Então, a cada um é dado segundo as suas obras. Então, o nosso céu, não como lugar, mas como estado, como reino de Deus em nós, é uma conquista. É tijolinho por tijolinho, é um edifício que está sendo construído. É um processo, é página por página da nossa vida imortal que nós vamos construindo esse reino dos céus. E às vezes a gente quer esse céu gratuito, simplesmente pelas vias da adoração, não, mas é obras, cada um receberá de acordo com as suas obras. Então a gente precisa de começar a canalizar mais energias para esse campo.
já com essa visão crítica, no sentido de exercício de criticidade, da gente ir fazendo esses links, essas associações, para a gente começar a assumir as rédeas do nosso próprio futuro, do nosso próprio destino, da nossa própria vida. Porque a gente, às vezes, deixa nas mãos de Deus demais da conta, e a gente sabe que Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Isso está lá no Evangelho. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, é responsabilidade pessoal, intransferível, inalienável de cada um de nós, buscar o nosso próprio progresso, através do nosso próprio esforço, para que a gente se sinta merecedor. E sentir merecedor, vamos repetir isso, é ter a convicção de que conquistou, através da renúncia, do esforço, da luta, através da seletividade para os valores da vida. O que Jesus fala para nós nesse campo aí? Não fica buscando tesouro na terra, não, mas busca tesouro no céu. Ou seja, seja mais seletivo quanto a esses valores que você considera como tesouro. Então, é seletividade. Hoje, o grande convite, o grande desafio nas nossas vidas hoje se chama aguçar a seletividade no campo do estabelecimento da escolha dos nossos valores e da construção também dos nossos valores, para que esteja dentro da moralidade. O que é isso? Dentro da regra do bem proceder, para que isso nos carreie para nós uma qualidade de vida futura diferente. Então, aí a gente vai associando tudo que o Espiritismo vem nos proporcionando de informações para que a gente gere um conhecimento novo e, com isso, gere dentro de nós uma postura nova. Então, da mesma forma que o céu, aí, lá na contramão, no lado completamente oposto, nós estabelecemos aí, do nosso entendimento, o inferno. O que é isso? É completamente o fracasso completo nesse processo de escolha. Consequência do fracasso completo. Completo. Assim, preponderou a imoralidade, ou seja, a regra do mal proceder. Para cá, preponderou a moralidade, ou seja, a regra do bem proceder. A afinidade com o bem, a afinidade com o mal. Nós estamos enxergando isso aí nos nossos semelhantes, muitas vezes, assim, de uma forma muito mais exacerbada lá fora. Mas a gente vem para dentro de nós e nós enxergamos isso aqui também, de forma mais ou menos exacerbada, de acordo com a natureza desses valores, né? Mas essa análise nós estamos fazendo, tanto lá fora quanto aqui dentro. Então, a gente sabe exatamente dentro de nós quais são os valores de joio que vão nos conduzir para essa direção do lado da regra do mal proceder. E sabemos também quais são os nossos valores trigo que nós já conquistamos e que nós são valores que nós já juntamos em nós, que nos conduzem para o bem. E nesse meio termo nós vamos chegar no purgatório. Nós nem somos totalmente joio, nem totalmente trigo. E esses valores que nós ainda trazemos em nós vai nos situar num posicionamento tal, vai nos estabelecer num condicionamento tal de purgatório. O que é isso? Purgar tudo isso, né? Reviver, refazer, reconstruir, redimensionar, requalificar, requantificar muitos valores para que a gente busque o progresso, que é o céu, que é a destinação de todos nós, esse estado de céu, ou seja, esse estado de bem-estar, de qualidade de vida espiritual boa, de reino dos céus dentro de nós. É Jesus que fala, o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, ele é seu, você que tem que cuidar dele. Você que tem que potencializá-lo, você que tem que desenvolvê-lo cada vez mais. Então, nessa linha aí, a gente vai chegar no purgatório, vai chegar num ponto em que a gente fica no meio termo. Nem o purgatório já não nos acolhe, que é o que a Marília muito bem lembrou ali do limbo, né? Nós chegamos no plano espiritual assim completamente perdidos. Ficamos aí no limbo, ficamos vagando por aí. Então, muitas vezes, nós chegamos nessa vida futura vagando, sem ter consciência nem de si. Imaginemos o que é isso. A gente chegar do lado de lá e não ter nem consciência de si direito. De não saber o que quer, de não saber onde quer chegar. E quando isso acontece, qualquer coisa serve, qualquer lugar serve. Isso gera um trabalho muito intenso
muito grande o trabalho que nós geramos no plano espiritual para os espíritos encarregados de nos socorrer. Então, isso é até para a gente contribuir, colaborar, esse conhecimento sobre a vida futura, para a gente contribuir, colaborar, estabelecer quase que uma parceria, quase não, uma parceria com o Cristo, para que a gente, além de não dar trabalho, nós começarmos a trabalhar. Porque quando a gente se desequilibra, nós perdemos a condição de contribuir. Se a gente está no meio de um evento qualquer, e entra negativo, e que a gente poderia contribuir, e se a gente descuidadamente entra na frequência desse evento, nós perdemos a condição de contribuir. Nós perdemos a condição de ajudar, nós perdemos a condição de socorrer. E ficamos socorríveis, passíveis de ser socorridos. Então, quando a gente fala nesse estabelecimento dessa parceria com Cristo, ela tem vários aspectos, né? Tem várias abordagens aí. De que forma eu posso contribuir? Se eu cuidar de mim, já está bom demais. Então, pelo amor de Deus, vamos cuidar do nosso psiquismo, vamos cuidar da nossa intelectualidade, para que isso gere moralidade e para que a gente tenha uma vida futura melhor. Né? Então, outro que a gente precisa de trazer aqui para discussão, para dialogar conosco, é reencarnação. Para que nós estamos aqui? Reencarnação. Para que nós estamos reencarnados aqui? O Espiritismo vem dizer para nós assim, ó, você é um espírito, você é de lá do plano espiritual, e você veio para cá para fazer um trabalho aqui. E esse trabalho, ele não é lá fora, não, esse trabalho é dentro de você. O grande salto que o Espiritismo dá conosco, em relação a todas as filosofias, todas as seitas, todas as religiões, todas as filosofias, todas as propostas religiosas, o grande salto que o Espiritismo dá conosco é de trazer-nos para dentro de nós. Então, você saiu de lá, você é um espírito, você estava lá no plano espiritual, que é a sua terra, que é o seu lugar, que é a sua pátria, mas você veio aqui como você sai daqui para fazer uma viagem para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para o Catar. Você não veio aqui ver Copa, não. Você não veio aqui assistir Copa do Mundo, não. Você veio aqui Você não veio ser simplesmente assistente, não. Você veio para ser ativo nesse processo. Você veio para jogar com você mesmo, aqui dentro, com os seus valores. Aqui dentro de nós, os valores jogam o tempo todo, e se comparam, e se debatem, e alguns deles até se degladiam dentro de nós aqui. E nós precisamos de entender, de compreender essa luta que a gente traz dentro de nós, para que a gente tome um caminho, tome um rumo. De acordo com o nosso planejamento reencarnatório. Gente, o que nós vamos fazer aqui mesmo? O que nós vamos fazer aqui mesmo? Ah, não é possível, nós sabemos. Evoluir. Nós viemos aqui só para isso. Evolução. Então a gente precisa de chamar aqui a evolução para nos socorrer nessa conversa, nesse raciocínio, porque essa é a razão da gente estar aqui. Porque toda vez que nós contrariamos isso, lutamos com isso, toda vez que nós oferecemos qualquer dificuldade para essa lei, que é a lei de evolução, a lei de progresso, toda vez nós arrumamos um problema para nós. E aí entra um outro componente para oportunizar esse problema, a solução desse problema. Toda vez que nós contrariamos isso aqui e que canalizamos recursos obstacularizando isso aqui, impedindo isso aqui, dificultando isso aqui, que é a evolução de nós mesmos, nós arranjamos um problema com a lei. E entramos na lei de causa e efeito.
Em que sentido? Emmanuel fala para nós que tudo no universo está em progresso, do átomo ao anjo. Então, em que sentido vai ser essa lei de causa e efeito? No sentido da natureza que nós criamos para nós. É no campo religioso? É. É no campo político? É. É no campo material? É. É no campo espiritual? É. É no campo sexual? É. É no campo... Todos os campos. Cada um vai arrumar um problema. Vai arrumar como é que eu chamei o trem? Arranja o quê que eu falei? Arranja uma confusão para si, né? Arranja um problema. Arranja uma dificuldade. Arranja a juventude hoje chama de treta, né? Arranja uma treta para si. Ou arranja alguma coisa para dificultar a caminhada, para dificultar, para servir de amarra nesse processo evolutivo. Então a gente precisa de identificar muito bem, através da nossa seletividade de valores, que hoje a gente já tem muitos parâmetros para saber e chegar a identificar qual que é o melhor para nós. Porque cá para nós, gente, de verdade, a gente sabe quando está fazendo certo e quando está fazendo errado. A gente sabe, não sabe? A gente precisa de ter um pouco mais de... aguçar um pouco mais essa seletividade nossa e um pouco mais de força, de determinação para a gente se orientar. Por quê? Porque todos nós somos livres para isso. Livre arbítrio. Nós é que arbitramos. Nós é que arbitramos. Que porta que nós vamos tomar, que caminho nós vamos seguir, que escolha nós vamos fazer, que valores nós vamos optar por eles. O árbitro aqui é nós. Quem que é o juiz, o árbitro aqui? Nossa consciência. Nossa consciência. Então, se nós somos livres, e é nós que estabelecemos a nossa evolução, a partir dessa consciência, até agora, enquanto nós não sabíamos isso, está tudo bem. Cada um será cobrado de acordo com o que tem de conhecimento. A cada um será pedido de acordo com o que tem. Então, nós não tínhamos para poder estarmos ainda transgredindo. Mas agora nós temos. Todo o pecado será perdoado, menos aquele cometido contra o Espírito Santo. Está lá no Evangelho, lembra dessa passagem? O que é esse pecado que será perdoado? Aquele que é feito com ignorância, por desconhecimento, por não saber. Mas aquele cometido contra o Espírito Santo é aquele cometido com conhecimento de causa ali. Ó, eu sei que não é bom, mas eu vou mesmo. Não é bom para mim. Pode ser até prazeroso momentaneamente. Mas e para o futuro? Que consequências isso trará para mim, segundo a lei de causa e efeito? É o que a Marília trouxe para nós aqui. Isso aqui gera consequências. É a forma como nós nos comportamos aqui com indiferença, muitas vezes, sobre a nossa necessidade de conhecer melhor o plano espiritual, que é para onde nós regressaremos. Essa indiferença vai trazer consequências. E essa consequência é que a gente, de repente, chega lá se sentindo verdadeiramente no limbo. Dom Cotô? Proncovô? O que eu estou fazendo aqui? Né? Sim? Muito bem. Nós vamos interromper um pouquinho aqui, um tempinho, o nosso estudo de hoje, e daqui a pouco nós estaremos de volta com o nosso segundo bloco, segundo momento. Até já.